Bom dia, bom dia, bom dia. Que a graça e que a paz do nosso Senhor Deus Todo-Poderoso seja sobre suas vidas nesta manhã de segunda-feira, 17 de abril do ano 2023. Hoje sim, estamos a 17 de abril do ano 2023 e é motivo de gratidão a Deus por nós poder estar aqui nesta manhã de segunda-feira, aqui na página do Ministério Vindos do Pai, o nosso programa A Bíblia, o Mate e o Amanhecer, que vai de segunda a sexta-feira, sempre 7 horas da manhã, aqui na nossa página do Ministério Vindos do Pai. Prezamos a palavra de Deus pura e simples, de uma maneira que você possa entender, que você possa compreender, sem adulterar absolutamente nada do que está escrito na palavra do Senhor. Que seja Deus, nesta manhã, através do poder do seu Santo Espírito, nós dando discernimento, nós dando sabedoria e nós dando interpretação da sua palavra, para que nós possamos entendê-la, compreendê-la, mas também colocá-la por obra. E estamos, nestes dias, começamos uma série sobre as 7 igrejas. A mensagem para as 7 igrejas do Apocalipse. As 7 igrejas do Apocalipse. Elas estão representando a totalidade da igreja do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo aqui sobre a face da terra. Estas 7 igrejas ali da Ásia, da região da entrada na Ásia, da região da Turquia ali, estas igrejas estão representando sim a igreja do Senhor Jesus Cristo ao longo de toda a história. E vamos ir através desta série, entendendo qual é o tempo no qual nós estamos vivendo, no que se refere à Igreja do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Bom dia, bom dia, bom dia, Carla, ali na cidade de Gramado, que Deus venha abençoá-la, que Deus venha derramar da sua graça, do seu amor sobre ela e toda a sua família. Um grande abraço a Luciana e Vitor Emanuel. Que Deus os abençoe. Logicamente que para nós chegar até o capítulo 2, para trazer a primeira mensagem à igreja de Éfeso, que é a primeira igreja que aparece ali no Apocalipse. E não é por causalidade que aparece a primeira igreja como Éfeso, pois João era o pastor da igreja de Éfeso. Ele morava em Éfeso e foi levado prisioneiro, foi desterrado para a ilha de Patmos. Então, para nós poder entender isto, nós temos que continuar meditando no capítulo número 1 do Apocalipse, até chegar ao número 2. Então, estamos com uma prévia, uma introdução ao livro do Apocalipse e a mensagem às 7 igrejas. E nós ficamos no versículo número 7 do capítulo número 1, onde vai nos dizer: Eis que ele vem com as nuvens, e todo olho há de vê-lo. E também aqueles que o perfuraram, e todas as famílias da terra lamentarão por causa dele. Assim seja. Amém. Perdão. A promessa é que ele vem. Agora, a pergunta que podemos nós fazer nesta manhã é: quando ele vem? Por que ele vem? E o que ele vem fazer? Nós devemos de entender que são 2 eventos totalmente diferentes um do outro. O primeiro evento, é o arrebatamento da igreja.
Jesus vai vir primeiramente pela a sua igreja. Os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro, escreveu o apóstolo Paulo a sua carta aos Apocalipses. Ali nós temos uma explicação clara de como será o arrebatamento da igreja. Os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Logo nós, os que vivemos, seremos arrebatados juntamente com eles e iremos a nos encontrar com o Senhor nos céus. Esse é o primeiro grande evento. Quando vai acontecer isto? Ninguém sabe. Homem algum sobre a face da terra está sabendo quando e de que maneira sabemos como vai ser, mas quando vai ser o dia, a hora exata do arrebatamento da igreja do Senhor Jesus. Homem nenhum sobre o planeta Terra tem esse conhecimento, porque isso é potestade do Senhor. Ora, se o ladrão, como nos ensinou Jesus, avisasse a que hora ele viria roubar na sua casa, logicamente você se prepararia e estaria vigiando, estaria esperando esse ladrão. Agora, o ladrão, ele não avisa a casa que ele vai roubar. O ladrão chega, entra e rouba. E assim será aquele grande dia do Senhor. Será como o ladrão na noite. Será como um relâmpago, diz o Senhor, que sai do ocidente e se coloca lá do outro lado, sai do leste e vai para o oeste. Assim vai ser a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. A vinda do Senhor Jesus Cristo, o arrebatamento da igreja, volto a dizer, ninguém sabe, nem o dia, nem a hora. Se alguém está dizendo que tal dia vai ser o arrebatamento da igreja, o tal é mentiroso, porque não sabemos isto. Agora, o Senhor deixou sinais? Sim, o Senhor deixou grandes sinais sobre o arrebatamento, sobre a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Ele deixou sinais. E nós temos Mateus 24, Lucas, 2 Tessalonicenses, 1 Timóteo, 2 Timóteo, 2 de Pedro, que falam. Lucas 21 também, Marcos 13 também, que falam sobre a vinda ou o retorno do nosso Senhor Jesus Cristo. E ele que ele fez? Ele deixou sinais. E se nós começamos a ler Mateus 24, a partir do capítulo 4, do versículo 4, e 5, ali nós vamos encontrar que o Senhor vai dizer que vai se levantar muitos falsos profetas, ou muitos anticristos. Vão dizer, olha que Cristo está ali e ele não está. E nós vamos encontrar isto no Evangelho de Mateus, capítulo 24, no versículo 4, no versículo 5, no versículo 10, no versículo 11 e no versículo 24. Também vai nos falar sobre os falsos profetas, Lucas 18, versículo número 8. Também vai nos falar sobre os falsos profetas, 2 Tessalonicenses, capítulo 2, verso número 3. Assim como também 1 de Timóteo, capítulo 4, verso número 1. 2 de Timóteo, capítulo 3, versículo 1 e 13. E também o capítulo 4, versículo 3 e 4. Também vai nos falar 2 de Pedro, capítulo 2, do versículo 1 ao 3. E do capítulo 3, versículo 3 e 4. Todos estes vão nos falarem de quê? De um dos sinais que está mais evidente nos nossos dias de hoje, que é os falsos profetas. O Senhor previu isso. O Senhor profetizou como um dos sinais que antecedem ao arrebatamento. Falsos profetas. E hoje,
tem vários dons do Espírito Santo, mas tem um dom que hoje parece que todo mundo deseja e todo mundo quer ser, é profeta. Já pareceria engraçado porque tem diferentes períodos que as pessoas querem serem aquilo para o qual Deus não as chamou. Faz um tempo atrás era a epidemia dos apóstolos. Muitos, até sem saber sequer o significado da palavra apóstolo, se autodominaram apóstolos e estão aí. Agora estamos com profeta. Todo mundo hoje é profeta, todo mundo profetiza. Cuidado. Jesus nos alertou sobre os falsos profetas como um dos sinais do tempo. O profeta era um homem que vivia sozinho. O profeta era alguém que era perseguido. O profeta era alguém que falava para o povo ou para os reis, para as autoridades, aquilo que eles não queriam ouvir. O profeta do Senhor, ele se apresenta e vai dizer: assim diz o Senhor. Cuidado com aqueles que confundem o dom profético com um desejo que tenha no seu coração. Eu posso ter muitos desejos a respeito a você, a sua vida, a sua família. Então seria muito melhor, eu desejo que tu sejas prosperado, como escreveu João em uma das suas cartas. Eu desejo que tu sejas prosperados em tudo, assim como também prospera a tua alma. Não foi uma profecia, foi um desejo do coração de João para o ancião ao qual ele estava direcionando a sua carta. Então, muitas vezes nós confundimos desejo com profecia. Cuidado com isso. Ele vem, é evidente. E os sinais estão aí. Se nós lemos Mateus 24, Lucas 21, Daniel, Isaías, Ezequiel, Zacarias, nós vamos encontrar de que tudo está se cumprindo e de uma maneira extremadamente acelerada. Extremadamente acelerada. E um dos outros sinais que o Senhor falou, e nós vamos encontrar isto exatamente na igreja de Éfeso, é que muitos têm deixado o seu primeiro amor. Outros têm permitido que o amor tenha se esfriado. Tenha se esfriado o amor. Não é que o amor tenha acabado. O amor permanece para sempre porque o amor é a essência de Deus. Mas sim, muitos têm deixado de praticá-lo, de colocá-lo por obra, de experimentar o que é o verdadeiro amor para Deus, para o próximo, para a família, enfim, para o reino de Deus. E tem abandonado o amor. Esse é um dos sinais primordial que nós vemos hoje. A falta de temor a Deus, a banalização do Evangelho, a maneira como o Evangelho está sendo pregado hoje, de uma maneira totalmente antibíblica, onde pregadores têm se profissionalizado para falar mais bonito. Hoje já não se fala mais em pregações, se fala em palestras. Você percebeu isso? O palestrante do dia de hoje será o doutor em teologia fulano de tal. Dão mais ênfase nos títulos dos homens que na própria palavra de Deus.
Os homens não querem mais o evangelho simples do nosso Senhor Jesus Cristo. Eles desejam ouvir palavras complicadas. Eles querem ouvir sobre sistemas. Eles querem ouvir sobre estratégias. Sobre estratégias. É sobre isso que desejam ouvir. Eu sou a Alfa e o Ômega, o princípio e o fim, diz o Senhor, o que é, que era e que é de vir, o Todo-Poderoso. Novamente, versículo número 8 está nós falando. Isto é o Senhor falando a João. É o Senhor falando a João. Ele está dizendo ali para João que ele é o primeiro, que ele é o último, aquele que era e aquele que é e aquele que é de vir, o Todo-Poderoso. A pergunta nesta manhã que eu me faço a mim e que quero também passar para você: estamos nós realmente esperando o retorno do Senhor? Como está a nossa vida? Como estamos nós ante o Senhor? O temor do Senhor ainda está no nosso coração? A paixão pelas almas ainda arde no nosso coração? Estamos nós buscando realmente a presença do Senhor nas nossas vidas? Estamos levando o reino de Deus às nações, à nossa cidade, ao nosso país, aos nossos amigos, aos nossos familiares? Senhor, vem. É uma promessa sua e isto vai ser muito em breve, porque os sinais estão todos eles aí se cumprindo. E poderíamos falar sobre terremotos, que agora é uma constante praticamente sobre a Terra. A Indonésia, nestes dias, teve outro terremoto. Desde que se iniciou o ano, temos notícia todo dia de terremotos. A maldade tem aumentado. A ciência, cada dia, aumenta mais. Enfim, são tantas coisas que estão se cumprindo que não deixa lugar a dúvida alguma quando lemos a palavra de Deus de que muito em breve o Senhor há de vir pela sua igreja. Agora, a igreja está vivendo como se o Senhor não viesse vir nunca mais. Tem deixado esse temor, tem se banalizado, tem permitido que o mundo entre na igreja do Senhor Jesus Cristo. Quando é a igreja que tem que influenciar o mundo, é o mundo que está influenciando ou manipulando a igreja, através de homens perversos e corruptos, que a sua única ganância, seu único pensamento é a ganância, é o dinheiro. Continua a palavra de Deus dizendo: eu, João, que também sou vosso irmão e companheiro na tribulação e no reino e paciência de Jesus Cristo, estava na ilha que é chamada de Patmos por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus Cristo. Sabe, nós quando começamos esta série, falamos sobre a autoria do livro de Apocalipse ou da Revelação. Hoje tem muitos que duvidam que tenha sido João o apóstolo. E eles por que dizem isto? Primeiro por este versículo número 9, onde ele diz: eu, João, que também sou vosso irmão e companheiro na tribulação. Porque ele não se apresenta como apóstolo. Porque ele não utiliza um título. Então aí querem colocar uma dúvida se é ou não é João o apóstolo.
que sim sabemos que João, o apóstolo, ele viveu em Éfeso. E a ilha de Patmos estava a poucos quilômetros, a menos de 100 quilômetros, no mar Egeu, da cidade de Éfeso. E para ali eram desterrados muitos homens que estavam nos presídios, como se fosse uma sentença de morte, uma pena de morte. Porque ali eles morriam principalmente mordidos por serpentes. E ali foi enviado João para aquele lugar. E ali naquele lugar Deus falou com ele e Deus deu uma tremenda revelação para João. Eu creio sim que é o apóstolo João. E continua dizendo: eu estava no Espírito no dia do Senhor e ouvi por trás de mim uma grande voz, como de uma trombeta, dizendo: eu sou Alfa e o Ômega, o primeiro e o último. O que tu vês, escreve em um livro e envia às 7 igrejas que estão na Ásia: a Éfeso, a Esmirna, a Pérgamo, a Tiatira, a Sardes, a Filadélfia e a Laodiceia. Aqui ele está recebendo o mandato do Senhor do que ele tem que fazer a partir daquele momento. Ele estava no Espírito. Estar no Espírito é como eu poderia explicar isto melhor para você? É estar no momento que pareceria que nós saímos de nós mesmos. Estamos na presença do Senhor. Assim como disse Ana lá em 1 Samuel, capítulo número 1, eu derramei minha alma na presença do Senhor. Estar no Espírito é estar numa intimidade única com o Senhor. É ter nossos ouvidos, nosso coração, nossa alma, nosso espírito, todo o nosso ser na presença do Senhor. Na presença do Senhor. E o Senhor vai mandar ele que escreva tudo isto em um livro e que envie para as 7 igrejas da Ásia. Então, o Apocalipse é uma carta direcionada às 7 igrejas da Ásia e a todas as suas congregações. E voltei para ver a voz que falava comigo. E voltando-me, eu vi 7 candelabros de ouro. E no meio dos 7 candelabros, alguém semelhante ao Filho do Homem, vestido com uma roupa comprida até os pés e cingido com um cinto de ouro no seu peito. Sua cabeça e seus cabelos eram brancos como a lã, tão brancos como a neve, e os seus olhos eram como a chama de fogo, e os seus pés como bronze polido, como se queimassem em uma fornalha, e a sua voz como o som de muitas águas. E ele tinha em sua mão direita 7 estrelas, e da sua boca saía uma espada afiada de 2 gumes, e a sua face era como o sol que brilha em sua força. Até aqui, então, vamos ler. E vamos começar a analisar a partir do verso número 16. A partir do verso número 16, eu quero tomar aqui a última parte deste versículo, donde diz: e a sua face era como o sol quando brilha em toda sua força. E a sua face, aqui, nós queremos nos deter aqui por um instante, e hoje ou amanhã voltaremos aos 7 candelabros, às 7 estrelas. Mas por que eu quero parar aqui na face do Senhor?
A igreja, no seu conjunto, tem adorado e tem servido e tem se utilizado de imagens de um Jesus que não existiu. Nós temos imagens de um Jesus totalmente profano, que não é o rosto do Mestre. Até porque ninguém poderia encerrar em uma pintura tudo o que significa o rosto do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. O apóstolo estava no Espírito, ele estava numa consagração total, numa búsqueda total, na presença do Senhor. Mas ele não vê o rosto de Jesus. Ele está dizendo que seu rosto era como o sol quando brilha em toda a sua força. Qual é o horário que o sol brilha com toda a sua força? É ao meio-dia. Tente olhar para o sol ao meio-dia. A luz, o resplendor do rosto do nosso Senhor praticamente cegava a João. Isaías vai nos dizer no capítulo 52, 53, ali tem uma boa descrição do Senhor, que ele não tinha atrativo algum. Ele não era um homem atrativo aos olhos. É isso que Isaías está dizendo. E nós hoje temos uma imagem de um Jesus loiro, de olhos azuis. Uma imagem que não se adequa à palavra do Senhor. Porque João é impossibilitado de descrever o rosto de Jesus. Então nós viemos a igreja do Senhor, ela vem através do longo da história, arrastando ou trazendo consigo alguns costumes, algumas coisas que foram introduzidas pela igreja romana e que não pertencem à palavra de Deus. Eu fico surpreendido e fico admirado como nestes dias que passaram, muitos até fizeram peças teatrais sobre a morte e a ressurreição do Senhor. A igreja romana acredita que Jesus morre na sexta e que ressuscita no domingo. E muitos cristãos também acreditam nisso. São proibidos de alguns alimentos. E muitos cristãos também seguem essa tradição. Meu querido e amado irmão, Cristo nos chamou à liberdade. Cristo nos chamou à liberdade. E não podemos voltar a velhos rudimentos. Não podemos voluntariamente nós escravizar. Qual seria o motivo de voltar à escravidão, de voltar ao pecado? Pareceria que somos como o povo de Israel no deserto, que querem voltar para o Egito para comer suas sopas de cebola e alhos. Eles querem voltar para o Egito. Pareceria, como me disse alguém em uma certa oportunidade, pastor, eu perguntei para ele por que entregava objetos para as pessoas como se fossem relíquias. Muitas vezes bijuterias. E ele me falou que era para estimular a fé das pessoas. Isso foi o que revoltou
a Lutero dentro da Igreja Romana, onde ele se separa dela e começa a reforma. Por a venda de relíquias, pela venda de terrenos do céu, pela venda da salvação, pela venda de imagens do Senhor Jesus. Ninguém, homem nenhum sobre a face da terra tem uma noção de como seria o rosto do nosso Senhor Jesus Cristo. Até porque ele ressuscitou e seu túmulo está vazio. Então, arqueólogo, cientista nenhum vai encontrar ou vai se aproximar ao que seria o rosto do Senhor Jesus. Porém, o mundo nos leva a adorar um rosto que não existe. Nos leva a adorar um Jesus profano. E é aquele mesmo Jesus que está na Igreja Romana, que está no templo de Allan Kardec, que está em qualquer outro templo, vem formar parte também dos nossos templos, para ensinar as crianças, mostrando um Jesus que não existe, mostrando um rosto profano do Senhor. Aqui a palavra de Deus nos deixa muito clara. João registra muito bem na palavra de Deus que é impossível identificar o rosto do Senhor. Está dizendo na palavra do Senhor. Mas nós temos a imagem de um Jesus americano, não é verdade? Através dos filmes. Temos a imagem de um Jesus que foi feito lá em Hollywood, para o cinema. E temos essa imagem e assimilamos essa imagem de Jesus. E o diabo muitas vezes se apropria dessa imagem. E já temos visto quantas pessoas têm falado de terem visto ao Senhor Jesus, mas exatamente como nos apresentam nos filmes. Tem um camarada por aí que disse que estava assistindo o filme Rei dos Reis e que Jesus saiu do telão e veio falar com ele. É engraçado, porque o apóstolo João, que estava numa intimidade, que estava no Espírito com o Senhor, não teve a possibilidade de ver o rosto do Senhor. E não é uma alegoria, não é uma invenção, é uma descrição literal do apóstolo João, para que nós venhamos entender e compreender de uma vez por todas a que Cristo, a que Senhor nós devemos de adorar. A que Jesus você está adorando? Tem alguns cristãos que até o quadrinho da Santa Ceia tem na sua casa. Enfim, é tempo de voltar ao verdadeiro Evangelho. Pai eterno e Deus do céu, estamos na Tua presença, Senhor amado, nesta manhã, ó Deus. Queremos agradecer-te, ó Pai, por este novo dia de vida que Tu nos dás. Agradecer-te pelo Teu amor, pela Tua misericórdia, Senhor, agradecer-te pela salvação, meu Pai. Que Tu venha, Senhor, derramar da Tua graça nesta semana que se está iniciando, meu Deus. Que Tu venha trazer prosperidade para Teus filhos. A obra das Suas mãos venha prosperar, meu Deus. Tu venhas abençoar o trabalhador, Tu venhas abençoar o empresário, Tu venhas guardar e livrar de toda sorte de males as nossas crianças, Pai. Coloca Teus anjos, ó Deus, guardando, protegendo, livrando-as de todo homem e de toda mulher perverso, meu Pai. Senhor eterno, guarda, Senhor, e preserva as famílias, meu Deus.
em nome do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo de Nazaré. Amém. Quero convidar você a que seja um patrocinador do nosso programa. Como e de que maneira? Simples. Compartilhando aqui da página do Ministério Vindos do Pai, compartilhando lá no YouTube e também no nosso canal do pastor Juan Carlos Teixeira Soares. Ali está todas as séries que nós estamos trazendo. Compartilhe, se inscreva no nosso canal e deixe seu like ali. Necessitamos da sua ajuda para poder expandir o Evangelho. Você é um filho ou uma filha de Deus? Então faça a obra do Senhor, anunciando o Evangelho do Senhor. Que Deus abençoe suas vidas. Que a graça, que a misericórdia do Senhor seja sobre você, sobre suas vidas, desde agora e para sempre. Amém.